Galera, hoje eu fui na casa do meu amigo Júnior, né? E a gente tava trocando uma ideia, conversando, né? Falando sobre investimentos e coisa, ele perguntando o que eu fazia, como que eu fazia. E daí ele me falou uma hora assim, ó, Maico, pô, eu também queria começar a investir, aprender a investir, mas eu não sei por onde começar, o que fazer, porque eu até tenho esse dinheirinho aqui, ó, na minha conta hoje, só que não me rende nada, né? Eu não consigo fazer mais patrimônio porque, cara, eu tenho muitas dúvidas aonde colocar, como fazer. Será que tu pode me ajudar? E eu fiquei com isso na cabeça e eu pensei, caramba, por que eu não gravo um vídeo falando de uma forma simples pro pessoal o que é investimento, aonde investir, né? Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente precisa entender. Quando a gente vai para o mercado de investimentos, basicamente existem dois tipos de investimento. Investimento de renda fixa e o investimento de renda variável, tá? Então é importante a gente ter essa noção do que é cada um. Basicamente assim, ó. Hoje quando tu investe em renda fixa, tu estás investindo, colocando um dinheiro, mas tu sabe quanto que tu vai receber no dia seguinte ou no mês seguinte, dependendo do tipo de investimento que tu faz, tá? Então, basicamente, é aquele negócio tranquilinho, facinho, que tu sabe. Então, a gente costuma dizer assim, ó, que são para pessoas que, cara, estão estabilizadas e não querem correr muito risco, né? Então, assim, são pessoas que realmente querem saber quanto que elas vão ganhar no próximo mês, sempre aumentando o capital delas. Então, isso seria a renda fixa. Tá, beleza? E outro, a renda variável, o nome já diz tudo. Renda variável vai variar, pessoal. Tanto para cima quanto para baixo. Então a gente precisa falar a verdade aqui, né? Porque o que acontece? Às vezes o pessoal acha assim, ó, não, eu vou investir na renda variável porque eu vou ganhar um montão. Mas dependendo do tipo de investimento que tu faz, pessoal, quanto maior o prêmio, maior o risco. E se existe risco, talvez pode dar ruim. Então é isso que vocês precisam entender, tá? Isso precisa ficar claro, né? Porque às vezes o pessoal fala para vocês investir em alguma coisa de renda variável, só que às vezes vocês não sabem nem o risco que estão correndo. Então por isso que vocês precisam aprender, vocês precisam estudar, se inteirar do que a gente tá falando aqui no canal, porque isso é importante, que vai fazer a virada de chave em vocês. E não que vocês não tenham que investir em renda variável, mas vocês têm que investir com um certo cuidado, sabendo o que vocês estão fazendo, tá? Então isso é importante eu falar aqui no vídeo para vocês, tá? A gente fala de renda fixa, às vezes o pessoal não sabe aonde investir, né? Mas a gente diria assim, ó, gente, existem várias opções de renda fixa hoje, que vocês podem investir, por exemplo, na poupança, que é uma das que tem o pior rendimento aí, que talvez não botaria o meu dinheiro, tá? Mas às vezes para quem tá começando, né, talvez é uma opção para tu ganhar alguma coisinha, até você começar a estudar, entender como funciona, né, o mercado de renda fixa, talvez seria uma opção. Mas eu não indico de botar muito dinheiro lá, porque tu vai estar deixando de ganhar, porque existem outros investimentos da renda fixa que são melhores, tá? Por exemplo, tem o Tesouro Direto também, que tu podes investir, que é quando tu empresta dinheiro pro governo, tá? Então existem várias modalidades de Tesouro Direto para você investir. Se vocês querem entender um pouquinho mais sobre investimento, Tesouro Direto, eu vou colocar o vídeo aqui em cima nos cards, vai lá, dá uma olhada, que eu mostro para vocês os tipos de investimento em Tesouro Direto também, que vai ser bem esclarecedor, vai ajudar vocês. Também vocês podem investir hoje no que eu gosto bastante, que é CDB, LCI, sabe? Então são investimentos que vocês conseguem hoje fazer numa corretora, num banco privado, sabe? Que são opções muito boas, né? Que você tem, por exemplo, até liquidez diária, que você pode resgatar o dinheiro no mesmo dia ou no dia seguinte. São esses tipos de rendimento que, por exemplo, vai render 100% do CDI, sabe? Então são essas coisas aí que vocês precisam olhar, pessoal, vocês precisam entender, sabe? Quando você coloca esse tipo de investimento, eu tenho um investimento, né, que eu gravei um vídeo também mostrando que o Banco Inter, né, tem 100% do CDI. Eu sei que o Nubank também agora lançou, né, a caixinha turbo deles lá, que também tem um rendimento acima do que o mercado paga, sabe? Então são esse tipo de coisa que vocês precisam ficar atento, olhar, né? Vocês precisam dar uma olhada nisso, que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar vocês. Quando a gente fala de renda variável, né, a gente fala de vários ativos, é o suco, né, realmente do mundo dos investimentos, né? Tu vai do céu ao inferno no mesmo dia, né? Então tu acha que quando o ativo cai lá para baixo, tu acha assim, não, o mundo acabou, eu não invisto mais. Aí quando vai ver no outro dia já tá lá em cima, tu diz, agora sim, o mundo é a salvação, é a renda variável que vai fazer eu ficar milionário e comprar Lamborghini, Ferrari. Então é isso que eu falo para vocês, gente. A renda variável vocês podem considerar ações,
ações de empresa, vocês podem considerar criptomoeda, vocês têm também fundos imobiliários que te pagam uma renda mensal, né? Então isso também é legal vocês entenderem como funciona os fundos imobiliários. Você pode investir também em dólar, comprando dólar, né? Comprando ouro, por exemplo. Então é isso que eu gosto de falar assim, ó. Quando tu tá comprando, por exemplo, renda variável, realmente tu não sabe o quanto tu vai ter no próximo mês. Mas pode dar muito bom, como pode dar muito ruim, então é isso que vocês têm que ter. Mas não adianta vocês ter medo de investir em renda variável. Vocês têm que entender o porquê de investir na renda variável e às vezes ter uma diversificação, né, de carteira também é importante, né? Vocês investir um pouquinho em cada lugar. Por quê? Porque é como a gente sempre fala. Às vezes, se tu investir tudo num único ativo e esse ativo der ruim, cara, tu perde todo o teu patrimônio. Mas quando tu aloca ele em vários locais, talvez um vai dar ruim, outro vai dar muito bom, outro vai dar mais ou menos. Então, na média, uma coisa vai compensar a outra. Então, é isso que a gente precisa entender. A gente não pode ter medo de investir, né? Mas a gente tem que entender o porquê de a gente estar investindo nesses ativos, né? Principalmente em renda variável, que tu tem que estudar bastante, entender, né, o porquê de tu tá comprando aquilo, sabe? Então é isso que eu costumo falar para vocês, pessoal. E agora que vocês entenderam o que é renda fixa, renda variável, pessoal, o pessoal vai me perguntar, né? Mas, Maico, aonde que eu deveria investir? Mas a pergunta que vocês têm que fazer é o seguinte, pessoal. Vocês estão dispostos a correr risco ou não estão dispostos a correr risco? Porque, por exemplo, quando tu faz um investimento de renda variável, saiba que se você colocar um dinheiro em alguma coisa muito arriscada, por exemplo, como criptomoeda, tu pode lá investir R$100, só que no mês seguinte, cara, tu pode deixar de existir esse dinheiro. Pode virar pó, como já foi feito alguns outros investimentos onde a moeda pegou e simplesmente virou pó e tu perdeu. Mas teve outras criptomoedas que eu investi e ganhei uma grana legal. Então é isso que vocês precisam entender. Então não existe investimento melhor ou pior. Aí, por exemplo, se tu não tá disposto a perder esse dinheiro, eu diria para vocês, vai na renda fixa, né? Onde tu vai ter um prêmio menor, mas você vai ter aquela garantia de que você vai ganhar aquele dinheirinho que foi prometido, desde que você cumpra as regras, que isso também é importante a gente frisar. Lembra? Se você, por exemplo, fazer um investimento no tesouro, mas ali você pré-fixou no investimento para daqui a 2 anos e você precisar resgatar esse dinheiro antes, aí você não vai ter aquela rentabilidade que esperava, entendeu? Então por isso que vocês precisam entender assim, ó, cara, quando tu vai colocar em algum lugar para investimento, cara, você tem que cumprir com as regras, deixa até o final que você vai ganhar essa rentabilidade que foi te prometida, tá? Se resgatar antes, não vai ter esse rendimento, tá? Então é por isso que a gente sempre fala assim, ó, em diversificar a carteira. E às vezes o pessoal vai falar assim, mas Maico, é loucura então eu investir para correr o risco de perder dinheiro. Mas lembra, pessoal, vocês têm que diversificar a carteira de vocês. Pega um pouquinho de variável, pega um pouquinho de renda fixa, sabe? Investe alguma coisa em imóveis também. Então, quando você começa a diversificar a sua carteira, você começa a ficar mais protegido. Você vai ver, vai ter horas que, cara, a renda variável vai, cara, lá em cima bombando e vai ter horas que a renda fixa vai estar lá em cima bombando. Então, diversifica, fica tranquilinho, né? Certeza absoluta, cara, que isso vai dar certo, cara, né? Quanto mais você conseguir diversificar a sua carteira, estudando, né, entendendo como funciona o mercado, mais fácil vai ficar. Certeza absoluta, tá? E hoje uma coisa bem importante falar para vocês é que para investir hoje tá muito fácil, tá muito democrático, pessoal. Porque vocês podem começar hoje a investir, por exemplo, de uma maneira muito fácil, que é através dos bancos digitais, das corretoras ou até do banco tradicional onde você tem conta. Que talvez não é o lugar onde eu indicaria muito, por quê? Porque eles cobram taxas maiores, exorbitantes. Porque hoje eu diria para vocês que para vocês terem conta hoje em alguma corretora, cara, você não precisa pagar nada, né? E às vezes tem corretoras que tem até taxa zero, né, para compra de determinados ativos. Então é isso tudo que vocês precisam ver, pessoal, né? Vocês precisam testar, analisa, abre conta em mais bancos digitais, abre conta também em mais corretoras, vai testando, né? Às vezes o aplicativo da corretora X é melhor do que da Y na sua percepção, sabe? No que te atende. Então é isso que eu costumo dizer assim, ó, cara, você abre várias contas, porque não vai pagar nada mais, né, nisso, e se a corretora cobrar, aí você não abre a conta. Mas na grande maioria delas, eles não cobram nada, e vai testando, vai vendo aonde você se identifica mais. Então é isso que eu gosto de falar para vocês, né? Espero que essa aula tenha ajudado, né, que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui.
E não esqueça, cara, comece a entender o mercado, comece a diversificar e certeza absoluta que daqui a alguns anos a gente vai estar curtindo demais vendo esses vídeos e vocês vão estar me agradecendo por terem começado a investir o mais cedo possível. Fechou? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo aqui no nosso canal. Valeu!